Como o Paulo Souza vai usar o Marinho, você vai saber neste vídeo aqui, que foi gravado pelo Rui Malheiro, que já esteve com a gente aqui em lives, comentarista português, colunista do Diário Record, comentarista da RTP e ex-auxiliar do Paulo Souza de 2008 a 2015. Então ninguém conhece o Rui como o Paulo Souza. Antes eu tenho um recado para você, esse vídeo tem o apoio do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Quer saber sobre Everton Cebolinha? O Rui Malheiro vai falar sobre Everton Cebolinha também. Tem lá nas estatísticas, você baixa o aplicativo OneFootball aqui, de graça, no primeiro link na descrição deste vídeo. A cereja no bolo são as transmissões do campeonato alemão da Bundesliga, com Dudu Monsanto e narração de Gerd Wenzel, de graça. Para ser de graça, você precisa baixar aqui, com qualidade de televisão, sem você assinar absolutamente nada no seu celular. Fala aí, Rui, como é que Marinho vai jogar no Flamengo de Paulo Souza? E outra, Everton Cebolinha vem ou não? Boa tarde, Bernardo. Fica confirmada a primeira operação da era Paulo Souza, a primeira aquisição da era Paulo Souza com a chegada do Marinho. Eu creio que é uma aquisição inteligente por parte do Flamengo. Consegue contratar um jogador experiente, um jogador que brilhou, por exemplo, na Libertadores em 2020, 2021 e que vai ao encontro daquele perfil que me parece ser de acrescentar mais uma unidade de valor ao ataque da equipa do Flamengo. E ainda por cima é um jogador que por norma joga a partir do corredor direito, que busca muito os movimentos interiores e que depois se destaca principalmente pela capacidade que tem na finalização, seja em remates de dentro, seja sobretudo em remates de fora da área. Por isso parece-me uma aquisição inteligente, uma aquisição que vai ao encontro daquilo que o Paulo Sousa pretenderia para ainda tornar o elenco mais forte, o elenco mais robusto, com mais soluções, o que permitirá em diversas situações promover mais rotação na equipa, porque a época é longa e é preciso ter uma segunda linha de primeiríssima qualidade para ganhar todas as frentes. E depois parece-me também que é um negócio que surge na sequência da saída do Kennedy, que foi logo confirmada, como também da transferência do Michael para o futebol árabe. Aquilo também que me parece importante aqui salientar é a forma como o Flamengo consegue alguma ginástica em termos financeiros, ou seja, por valores europeus, o Michael sai para a Arábia por 7,6 milhões de euros. A transferência do Marinho acontece por 1,15 milhões de euros. Há aqui quase um encaixe de 6,5 milhões de euros que vão permitir ao Flamengo atacar outras posições, nomeadamente, admito, no setor defensivo e provavelmente no meio-campo ou no lateral esquerdo, para ainda completar o plantel. Em relação ao Marinho, salientar esse ponto que me parece importante, é sobretudo um jogador muito forte na definição através do remate, quer dentro, quer fora da área, sendo canhoto, parte com bastante facilidade do corredor direito, o que em qualquer estrutura que o Paulo utilize, mas se pensarmos no 3-4-2-1 em momento ofensivo, é um jogador que pode sair muito bem da direita para o meio. Se o Gabigol jogar nessa posição, será uma alternativa ao Gabigol, mas também poderá haver momentos em que o Gabigol jogue como referência ofensiva, no lugar que eu acredito que será do Pedro, e o Marinho surge aqui como uma alternativa muito credível para fazer os tais movimentos da direita para a esquerda. Ele é muito forte nesses movimentos em diagonal, tira partido também do pé esquerdo e depois, tal como referi anteriormente, é um jogador que remata com grande facilidade à baliza adversária, seja em remates dentro da área, mas seja principalmente em remates de fora da área. Depois, também me parece que é um jogador que pode acrescentar, nomeadamente no capítulo das assistências para situações de finalização, principalmente através de cruzamentos, mas creio que, apesar dos seus 31 anos, pode também melhorar a nível da capacidade de passe, nomeadamente do passo de ruptura, e depois salientar um aspecto. É um jogador que, com o seu estilo de jogo, consegue conquistar várias faltas, mas, sobretudo, também me parece, dentro daquilo que é o extremo brasileiro, um jogador capaz também de ser pressionante, de ser agressivo na reação à perda e, se repararmos, é um jogador de características ofensivas que, para o panorama do futebol brasileiro, comete muitas faltas. Juntando a isto, eu creio que o Paulo, como perceberás, é muito criterioso no ataque ao mercado. Provavelmente numa live iremos falar um bocado sobre esse trabalho de critério nas aquisições, na forma como é que é definido os jogadores
a seguir, e acredito perfeitamente, sabendo que o Marinho foi treinado pelo Jesualdo Ferreira no Santos, que o Paulo Sousa terá contactado o Jesualdo Ferreira para saber mais informações, para saber como é que o jogador reage, por exemplo, uma possível situação de não ser titular, não esquecendo, obviamente, que o Jesualdo Ferreira foi treinador adjunto do Benfica na altura em que o Paulo Sousa foi jogador, e recordemos que António Oliveira, o antigo treinador do Atlético Paranaense e que foi adjunto de Jesualdo Ferreira no Santos, é filho de Tony, o treinador principal na altura do Benfica, na altura em que Jesualdo era o seu adjunto. Portanto, acredito que todas as questões foram bem pensadas e, tal como uma vez tivemos a oportunidade de falar no Twitter, todo este tipo de operação, se depender do Paulo Sousa, acontece muito em silêncio. Ou seja, é certo que hoje em dia é praticamente impossível parar a quantidade de fontes que existem, mas a verdade é que o Marinho acaba por surgir com o seu nome a ser falado, provavelmente mais nas 24 horas anteriores à aquisição. Portanto, acredito perfeitamente que é uma aquisição que se enquadra no perfil das aquisições que o Paulo Sousa pretende, quer em termos de qualidade do jogador, quer em termos da forma como a aquisição foi feita, e muito possivelmente as outras aquisições também serão feitas ou tentarão ser feitas nesse sentido. De resto, em relação ao mercado do Flamengo, tem-se falado muito da possibilidade de Everton Cebolinha rumar ao Brasil. Aqui em Portugal, não tanto como no Brasil. A verdade é que se chegou a cogitar essa possibilidade, mas a verdade é que amanhã o Benfica terá aquele que será, muito provavelmente, o seu jogo mais importante da época diante do Sporting na final da Taça da Liga. Isto porquê? Porque no campeonato o Benfica já está a 9 pontos do Futebol Clube do Porto, será muito difícil recuperar essa desvantagem, independentemente do Luís Dias, a principal figura do campeonato português, jogador de Futebol Clube do Porto, extremo colombiano, estar, ao que tudo indica, muito perto de assinar pelo Liverpool, o que irá enfraquecer o Futebol Clube do Porto, mas a verdade é que o Benfica também não tem mostrado suficientemente forte no pós-Jorge Jesus para conseguir essa recuperação de 9 pontos. E em termos de mercado, as coisas no Benfica estão um pouco paradas, porque está tudo concentrado no jogo de amanhã diante do Sporting, porque é a oportunidade do Benfica conquistar um troféu em 2021-2022, sabendo-se que em 2020-2021, com Jorge Jesus, não conquistou nenhum troféu. O jogo será contra o Sporting e acredito que depois do jogo de amanhã, 29 de janeiro, no dia 30 e no dia 31 de janeiro, poderá haver operações relacionadas com o Benfica. Fala-se principalmente na possibilidade de Grimaldo, lateral esquerdo do Benfica, rumar ao Barcelona, ele que é um jogador que passou pela cantera do Barcelona e poderá ser aqui uma aquisição interessante para o Barcelona. A operação do Everton Cebolinha parece mais delicada, até porque o Benfica, perdendo o Grimaldo, perdendo o Everton, perde aquele que é o seu corredor esquerdo neste momento. E, de momento, não vejo o Benfica com soluções à altura para suprir as duas baixas e, sobretudo, também não me parece, face à situação do Benfica neste momento, que depois do jogo da Taça da Liga, em termos de campeonato, volto a referir, está a 9 pontos do Futebol Clube do Porto e tem uma eliminatória muito difícil em termos de Liga dos Campeões diante do Ajax. Eu creio que o Benfica não poderá depauperar tanto a sua equipa, porque ainda há a questão da luta pela entrada direta na Liga dos Campeões pelo segundo lugar. Por isso, parece-me pouco crível, independentemente da necessidade do Benfica fazer um encaixe financeiro neste mercado, que possa libertar, por exemplo, em simultâneo, Grimaldo e Everton. E, sobretudo, no caso de Everton, parece-me difícil que o Benfica aceda a um empréstimo, porque a verdade é que a sua cláusula de rescisão é alta e creio que o Flamengo não estará na disponibilidade de disponibilizar a verba que está relacionada com a cláusula de rescisão do jogador.